De acordo com pesquisa realizada pela consultoria global especializada em gestão ética, 43% das empresas do Rio de Janeiro possuem alta maturidade em programas de compliance. O compliance estabelece medidas para que instituições públicas e privadas estejam em conformidade com a ética, com as regras e as políticas da empresa e também com as leis do país. Entre os elementos que fazem parte dessa iniciativa estão código de ética, canal de denúncias, planos de treinamento e comunicação, auditorias, políticas de anticorrupção, avaliação de riscos, dentre outros. Para entender quais são as ferramentas necessárias para a implementação de programas de compliance e qual a importância da eficiência dessa prática, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, Luiz Fernando Santos Reis, e o controlador-geral do Estado do Rio, Bernardo Barbosa. No Estado do Rio, a Lei 7.753 de 2017 já tornou obrigatória a adoção de programas de compliance nas empresas que participam de licitações ou prestam serviços e oferecem produtos para órgãos públicos. Na entrevista a seguir, a advogada Ana Luísa de Sá explica qual o objetivo do programa de compliance e os desafios e particularidades da implementação no setor público. Vamos ver. Quando a gente fala em compliance, as pessoas tendem a achar que é porque já existe uma irregularidade. Não é isso. O programa de compliance ele vem novamente como um braço para auxiliar a governança corporativa, né? Então, dentro do setor privado, a gente sempre esteve preocupado com eficiência, esteve preocupado com a busca do lucro. O setor público está preocupado em prestar um bom serviço à sociedade, né? Em oferecer bons serviços ao público. Também existe a eficiência do setor público, mas nem sempre eu estou muito preocupada mais com a governança. Eu estou preocupada em assuntos pontuais. Eu tenho que resolver determinado assunto público que está acontecendo agora, amanhã o meu assunto público é outro, quando na verdade você tem que ter um pensamento de cima, né? Um pensamento do processo como um todo. Então acho que a dificuldade é um pouco também cultural e a dificuldade de dotação orçamentária. A empresa tem mais liberdade, de repente, para poder dizer quanto ela vai destinar de recurso para que um determinado setor possa melhorar o seu programa de compliance. No setor público, tudo isso é mais complicado, né? Mas ainda assim, com a recente legislação, vai ter que adotar código de conduta, vai ter que adotar política, adotar procedimento, coisas até que já existiam, mas que agora vão ter que ser sistematizadas. Então, o próprio decreto 8.420, ele menciona que o programa de compliance vai ser implementado respeitando o porte de cada empresa. Então, o programa de compliance pode ser mais complexo ou menos complexo. Vai depender se é uma empresa pequena, pequeno porte, uma grande corporação, certamente vai ser muito mais complexo, vai ter mais setores, mais pessoas para gerenciar, né? Mas qualquer uma dessas empresas, desde a pequena até a grande, pode ter um programa de compliance customizado para elas. Só tem que ter alguns elementos que são básicos, né? Ter um canal onde as pessoas possam reportar, ter um código de conduta, ter uma análise de riscos, tudo isso elas podem ter um treinamento de funcionários. Agora, outros mecanismos que já são um pouco mais sofisticados vão ser reservados às corporações grandes e às empresas de pequeno porte. Ninguém vai exigir delas que elas também tenham um custo em relação a isso, que nem vai utilizar, né? Nem vai ser necessário. Em relação ao setor público, o que hoje o Rio de Janeiro já está fazendo para adotar tanto esses programas de compliance e discutir melhor essa questão da governança e pensar qual é a relação, né, com o setor privado a partir, então, de códigos de conduta e etc. No Rio de Janeiro, nós temos alguns marcos legais recentes. A gente pode citar a Lei 7753 de 2017, que já prevê a obrigação para as empresas que contratem com o governo do Estado do Rio de Janeiro apresentarem até 180 dias um programa de integridade. Em 2018, veio a Lei 7989, que foi a lei que criou a Controladoria Geral do Estado. E ali nós temos algumas macrofunções, como auditoria governamental, ouvidoria, né? A advogada acabou de falar de canal, né? Um canal de denúncias, então a ouvidoria do Estado
Ouvidoria Geral e Transparência do Estado do Rio de Janeiro tem a transparência também como macrofunção, visa também a coletar essas informações. Você tem um decreto que regulamenta no âmbito estadual, o decreto também de 2018, a lei anticorrupção, que é uma lei federal, mas que também se aplica ao Estado do Rio de Janeiro. Então, a partir de 2017 começou esse movimento legislativo. E no atual governo, o que a gente vê é que logo no início do governo, no dia 1º, todos os secretários de Estado assinaram um termo, né, de compromisso, uma declaração de compromisso ético, onde tem ali vários princípios até internacionais, com a ética, com a transparência, com o governo aberto e defesa de pessoas que denunciam atos de corrupção. Então, isso é um caminho irreversível. Eu costumo dizer que esse caminho da ética, tanto no negócio, no setor público quanto nos negócios privados, é um passo civilizatório que o Brasil vai ter que dar. Não dá mais para a gente continuar em 105º lugar no ranking de percepção de corrupção, junto com países de potencial econômico muito mais baixo que o Brasil, e a gente continuar patinando nessas posições por falta de adequarmos mecanismos de conformidade e ética. Agora, informação não falta, né? E também um trabalho feito em conjunto para justamente trabalhar em todas as estruturas de empresas, tanto as micro, pequenas empresas, como as grandes empresas. Não há a menor dúvida. O Bernardo colocou muito bem. Isso para alguns ainda é uma novidade. Agora, é importante que todos reconheçam que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, o Brasil mudou. Quem não se enquadrar nesta mudança vai, em algum instante, pagar pelos erros que cometeu. Eu não tenho a menor dúvida que isso, hoje, é uma verdade absoluta. A Associação de Empresas de Engenharia, a ERJ, tem desenvolvido um trabalho muito grande e muito intenso para não só ela se adequar, como tentar fazer com que as suas associadas também se adequem. Nós temos associadas de todos os níveis de tamanho. Algumas já têm, por sua própria iniciativa, programas de ética, programas de compliance. E como já disse o Bernardo, não é só ter o programa. O importante é fazer com que o programa seja usado e seja uma realidade. É que haja uma matriz de risco, é que tenha um comitê de ética, que esse comitê se reúna e que haja, acima de tudo, um investimento da alta administração, que a alta administração assuma isso como uma verdade. Se a alta administração não assumir, não adiantou nada. Então, a alta administração hoje tem que ser a grande motivadora para que a estrutura entre nisso. E aí a gente está falando, puxando para uma relação com o setor público, da alta administração. A CGU hoje já indica, né, Controladoria Geral da União, o que precisa ser feito. E aí o Estado também tem essa função de trazer para a realidade do Rio de Janeiro para que isso aconteça no dia a dia. Como é que funciona isso? O que é que nós estamos fazendo? A CGE é um órgão novo, foi criada por lei em junho do ano passado, no final do governo que já estava de uma situação delicada, né, em razão dos acontecimentos aí que nós acompanhamos aí pela televisão. Então, nesse início de governo, o governo do Witzel, nós estamos assim reestruturando a CGE para fazer face a esses desafios de forma efetiva e de forma eficiente. Então, um exemplo que eu posso te dar. A Auditoria Geral do Estado, ela não estava dividida em áreas. Simplesmente os processos estavam distribuídos pelos servidores da auditoria de forma completamente aleatória. Na restauração que deve ser aprovada em breve, já está na Casa Civil, nós já entregamos lá a proposta do decreto, nós teremos áreas setoriais, de maneira que cada secretaria vai ter uma coordenação específica. Para quê? Para que esses servidores estejam voltados, atentos aos riscos principais de cada secretaria. Por exemplo, turismo está sujeito a determinados riscos, Secretaria de Obras está sujeito a determinados riscos. Então, se eu tenho servidores especializados em auditar aquele tipo de contrato, nós temos condições de auxiliar no gerenciamento de risco e mitigar a ocorrência de fraudes em licitações. Isso não era feito antes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.